Olá, eu me chamo Taida Juliana Dorian e vou apresentar o trabalho que tem como título Nível de proteína em dietas para o cultivo de Jundiás Candiaquelen em tanques-rede no período de outono e inverno. A piscicultura vem crescendo constantemente, não só no Brasil como em todo o mundo, sendo que no nosso país o crescimento entre 2018 e 2019 foi superior a 4%. Porém, a nossa produção ainda está bastante dependente de espécies nativas, como a tilápia, que é a principal espécie produzida no Brasil. Apesar disso, os peixes nativos vêm ganhando destaque, onde há um aumento considerável na produção de peixes redondos, como o pacu e o tambaqui, e também de bagres, como o pintado. Porém, devido às diversidades climáticas do nosso país, algumas espécies não se adaptam ao cultivo na região sul do Brasil, que é caracterizada por um inverno bem definido e com temperaturas amenas. Nesse sentido, se destaca o jundiá, que é uma espécie que tem uma temperatura de conforto térmico mais baixa do que as citadas anteriormente e se adapta bem ao cultivo na nossa região, suportando bem as temperaturas mais amenas e não deixando de se alimentar e crescer nesse período. Essa espécie vem despertando o interesse dos pesquisadores há algum tempo, que vem estudando tanto a sua fisiologia, biologia e nutrição, e já tem um pacote tecnológico em desenvolvimento. Essa espécie também já foi alvo de estudos para cultivo em sistemas intensivos, como tanques-rede, porém não há nenhum estudo que avalie a produção no período de outono e inverno. É sabido que, em função da redução da temperatura, os animais reduzem o consumo alimentar, sendo necessária a adaptação das dietas, pensando numa maior densidade nutricional nesse período. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de distintos níveis proteicos ofertados por dietas comerciais sobre o desempenho e parâmetros corporais de jundiás cultivados em tanques-rede durante o período de outono e inverno na região central do Rio Grande do Sul. Para isso, foi realizado um experimento no Laboratório de Piscicultura da Universidade Federal de Santa Maria, sendo instalados tanques-rede em um viveiro de mais de 10 mil metros quadrados e profundidade média de 4 metros. Esse viveiro não tinha renovação de água, nem aeração artificial. Foram instalados 9 tanques-rede em linha, com uma distância de 1 metro entre tanques-rede, e foram distribuídos aleatoriamente 1.260 juvenis de jundiá, com um peso médio inicial de 12,6 gramas e 11,32 centímetros de comprimento. Os animais passaram por uma biometria inicial, onde foram pesados e medidos, e então distribuídos aleatoriamente nos 9 tanques-rede, numa densidade de 140 peixes por metro cúbico. Esses animais foram mantidos nas unidades experimentais durante um período de 90 dias, compreendendo os meses de maio e julho, onde foram alimentados com rações comerciais extrusadas com distintos níveis de proteína, sendo eles 32%, 36% e 45% de proteína bruta. Os animais foram alimentados até a saciedade aparente 2 vezes ao dia, às 14 e às 17 horas. Nessa tabela podemos ver a composição química das dietas experimentais utilizadas. Na primeira parte da tabela temos os níveis de garantia fornecidos pelo fabricante e a composição analisada por nós. Nós podemos ver que o nível proteico ficou bem semelhante ao formulado e garantido pelo fabricante. Para acompanhamento dos parâmetros de qualidade de água, diariamente foram medidas a temperatura e o oxigênio dissolvido com o oxímetro digital e semanalmente a amônia total, nitrito, alcalinidade total, dureza, pH e transparência, medidos utilizando kit comercial Alpha Kit colorimétrico, e a transparência com disco de SEC. Na tabela 2 nós temos os parâmetros de qualidade de água obtidos durante esse experimento, que se mantiveram dentro do aceitável para o cultivo da espécie.
Ao final dos 90 dias experimentais, foi realizada uma biometria final, sendo que para isso os animais passaram por um jejum prévio de 24 horas e foram anestesiados com benzocaína, para então realizar a pesagem e medição. Com esses dados foram obtidos os parâmetros de desempenho, sendo eles o ganho de peso, comprimento total, biomassa, ganho de peso relativo, taxa de crescimento específico, conversão alimentar aparente, fator de condição e sobrevivência. Também foi realizada uma amostragem desses peixes para a determinação da composição corporal, sendo determinadas então a proteína bruta, cinzas e gordura e posterior cálculo de deposição de nutrientes, sendo eles proteína e gordura. Também foi realizada a coleta de sangue desses animais por punção no vaso caudal com seringas heparinizadas. Esse sangue foi centrifugado para obtenção do plasma, que foi utilizado para a determinação de albumina, glicose e aminoácidos livres. Posteriormente, esses peixes foram abatidos por overdose em benzocaína e deles coletados os órgãos que foram pesados e medidos e utilizados para o cálculo de rendimento corporal, índice digestivo somático, índice hepatossomático e índice de gordura visceral. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 3 repetições, os níveis proteicos e os 3 tanques Reid. Os dados foram submetidos a teste de normalidade e foi realizada análise de regressão até a segunda ordem, sendo que os dados não se enquadraram em regressão, e as médias então foram submetidas a ANOVA e comparadas por teste de Tuck e 5% de significância. Na tabela 3 podemos ver os resultados dos parâmetros produtivos do Jundiás, sendo que houve diferença significativa para a maior parte dos parâmetros avaliados, onde aqueles animais alimentados com a dieta contendo 45% de proteína bruta apresentaram maior ganho de peso, comprimento total, biomassa, taxa de crescimento específico e ganho de peso relativo, porém apresentaram uma menor sobrevivência, não diferindo significativamente daqueles que receberam 36% de proteína na dieta. A composição corporal dos peixes não foi afetada pelo percentual de proteína nas dietas, apenas a deposição de gordura corporal, que foi maior nos animais alimentados com 45% de proteína na dieta. Também não houve diferença significativa para aqueles que receberam a dieta com 36% de proteína bruta. O rendimento corporal e os índices somáticos diferiram significativamente, sendo que o rendimento corporal foi maior nos animais alimentados com a ração contendo 32% de proteína. Os índices digestivo somático e o índice de gordura visceral foram superiores para aqueles que receberam 45% de proteína na dieta, enquanto que o hepatossomático foi superior também para aqueles animais que receberam 32% de proteína na dieta. As variáveis plasmáticas analisadas não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos testados. Dessa forma, é possível concluir que para o cultivo dos jundiás em tanques Reid nesse período de outono e inverno, há uma necessidade de maior densidade proteica nas dietas, sendo que os melhores resultados foram obtidos para os animais alimentados com 45% e com 36% de proteína bruta na dieta, os maiores percentuais. Porém, a decisão por um ou outro nível deve ser pautado no custo-benefício dessas rações para a produção. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.